Oi, Simino, boa tarde pra você. Tudo Oi, bem? Leilani. Bom, o George Michael ele ganhou fama como um galã que fazia muito sucesso com as mulheres, mas em determinado momento da vida dele ele acabou assumindo que ele era gay, né? Exatamente. O George Michael, assim como o David Bowie e o Prince, eles eram ícones sexuais. O George Michael não apenas por causa da letra de músicas como I Want Your Sex, mas pela forma como ele era idolatrado por hordas de mulheres. Só que tinha uma diferença entre ele e o Prince e o Bowie. Ele era gay. E ele se assumiu publicamente gay e se assumiu gay depois de construir essa carreira em cima da imagem do homem heterossexual. Mas vocês estavam ali vendo um trecho de Freedom, vendo um trechinho da música Freedom, a gente vê que já tinha uma mensagem subliminar sobre isso. Ah, sim. Eu adorei. Simino, agora adorei esse flagrante. A gente estava aqui, estava vendo o Simino cantando, delirando. Você é fã dele? Sou muito fã, fiquei emocionado quando eu vi esse vídeo. E aí, né, depois de ver isso daí, a gente vê que enquanto era só uma sugestão, né, nas letras, tava tudo bem. Só que no disco seguinte, no Older, que é um dos meus discos favoritos, quando ele assume que o grande amor da vida dele foi um homem, aliás, um brasileiro, um estilista brasileiro, a carreira dele aí começou a entrar em declínio. Um dia desses, a Madonna recebeu um prêmio, ela falou que como ela foi julgada por ser dona da sua sexualidade, enquanto maquiados, com meia arrastão e etc, e ninguém falava nada. E o George Michael ele foi julgado pelo mesmo pecado de ser dono da sexualidade dele. Por falar nessa questão, vamos ouvir um pouquinho, daqui a pouco a gente volta a conversar. É essa música, Simino, que ele fez pro namorado brasileiro. Exatamente, Jesus to a Child. Inclusive, a Bianca estava falando da caridade que ele fez. A renda dessa música toda foi doada para uma fundação de pesquisa para a cura da AIDS e para tratamento de crianças com HIV. Agora, por falar em renda de música, tem um babado aí, tem uma história aí a respeito dele ter sido preso uma vez e depois fez uma música pro policial, que então entrou na justiça contra ele, dizendo que ele ganhou dinheiro e que o policial passou a ser a vítima. Como é que é essa história? Bom, ele foi preso aqui por ato libidinoso num banheiro público de Los Angeles. E é uma coisa que é muito comum aqui em Los Angeles. Os policiais, eles se disfarçam, né, ficam à paisana e vão em banheiros públicos e tentam seduzem. Diz uma George Michael que ele foi seduzido pelo policial, que o policial se insinuou, e ele, né, correspondeu e acabou recebendo voz de prisão. Aí ele fez uma música chamada Outside, que é uma música em que ele fala que ele faz uma piada, que ele se enjoou de transar em lugares convencionais e que ele quis transar em lugares públicos. E no clipe mostram vários casais héteros e gays né, em situações libidinosas, transando na praia, transando na cobertura do prédio, e a polícia prendendo todos eles. O policial não gostou dele ter falado que ele foi seduzido no David Letterman e processou ele em 1 milhão, esqueci a quantia agora, mas foi em 5 milhões de dólares, por ele estar também lucrando com a canção Outside, às custas da história do policial, e o policial disse que, na verdade, a vítima dessa história toda era ele. O caso não chegou a ser concluído, a corte deixou com que a ação prosseguisse por calúnia e difamação, mas não para ele obter lucros do clipe, né? Porque é a liberdade artística do cantor de fazer o que ele bem entendesse com a história que também era dele. É muito confuso isso, essa história. E é uma situação comum em Los Angeles, esse tipo de armadilha, digamos assim?
Sim, aconteceu aqui uma reportagem saiu no Los Angeles Times em junho desse ano. A corte de Long Beach, ela dispensou diversos casos desse, porque os policiais estariam exatamente armando para pegar homossexuais em banheiros públicos. E todos os relatos dos homossexuais presos eram de que os policiais se insinuavam, sorriam, se tocavam. E aí, quando a outra pessoa correspondia, acabava sendo presa. E você pode ser condenado até 6 meses de cadeia por isso aqui. Justamente em Los Angeles, quem diria, num dos estados mais modernos e livres dos estados americanos, né? Pois é. Pois é. Cimino, muito obrigada pela participação. Desculpa o meu improviso aí na dancinha. Pelo amor de Deus, a gente adorou, tava todo... Ai, você foi flagrado, mas a gente também tava aqui na dancinha. Então tá bom. Freedom é a palavra, diz o Garambone. Beijo, obrigada.